Hoje pela manhã queremos continuar o nosso tema sobre Gálatas, né? Nos propusemos, como equipe pastoral, durante este ano, conversarmos sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu às Gálatas e queremos cumprir esse propósito, né, pastor Ernesto? Estamos tentando, cada um com a sua contribuição, cada um trazendo várias mensagens, e hoje nós chegamos em Gálatas, capítulo 5, e queremos ler os primeiros 15 versículos. Gálatas, capítulo 5, até o versículo, do versículo 1 ao versículo 15. Essa carta procura nos mostrar quão rico nós somos, né? A liberdade, a alegria que Cristo nos oferece. Muitas vezes parece que tem coisas que querem nos prender, a nos engessar, né? Coisas que talvez nós acrescentamos ao Evangelho, mas que não são essenciais, e o apóstolo Paulo lhe tenta mostrar para as pessoas, para as igrejas lá da região da Galácia, de que a liberdade em Cristo, a liberdade do Evangelho, ela realmente quer nos libertar, né? É até redundante, né? Mas vocês vão ver nos versículos que nós vamos ler, que Paulo insiste, né? O apóstolo Paulo insiste nessa redundância, para mostrar a importância desse aspecto na nossa vida. Gálatas capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continue sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Percebemos aqui nessas palavras, nesse texto, que o apóstolo Paulo ele tinha esse firme propósito com essa carta, de alertar aquelas igrejas sobre doutrinas falsas que estavam se infiltrando através de algumas pessoas e que queriam afastá-las ou escravizá-las novamente. E no texto que nós lemos fala de que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Todas as mulheres que fizeram pão, talvez tenha homens também, eles vão saber, né, como se usa o fermento e o que o fermento ele produz, né, numa massa. E não é necessário, né, muito, um pouquinho ele já faz o efeito necessário. E aqui o apóstolo Paulo, ele alerta, cuidado, existem algumas pessoas em vosso meio que estão dizendo que é necessário cumprir ainda alguns ritos da lei. E nesse texto em especial é mencionada a questão da circuncisão, né, que era aquela incisão que era feito no membro masculino, né, como um sinal de pertencer ao povo de Deus. Por que dessa forma? Não sabemos, né? Deus tinha o seu propósito.
Mas quando ele escolheu um povo entre todos os povos, né, e nós lemos lá no Salmo 24 hoje, ele tinha esse propósito de selecionar um grupo de pessoas, de separar um grupo de pessoas, e através desse grupo, né, que é o povo de Israel, mostrar a sua glória, a sua grandeza, mostrar a sua luz, né, e anunciando que através desse povo viria o Messias novamente. Conhecemos a Bíblia, tudo aquilo que havia sido previsto e profetizado lá no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus Cristo. E agora, não somente aquele povo de Israel, mas todas as pessoas que aceitassem Jesus Cristo como o Messias, como o prometido, como o ungido, podem fazer parte, né, do povo de Deus. Não que antigamente não poderiam, mas todas aquelas pessoas que queriam fazer parte do povo de Israel, né, dos judeus, teriam que passar por esse processo também, né, os homens teriam que passar pela circuncisão. E agora, depois que Cristo veio, o Evangelho foi se propagando, né, a boa notícia foi se espalhando por todos os lugares, e essas igrejas da Galácia, então, também foram alcançadas por Cristo, e uma série de pessoas o aceitaram, e, né, tinham uma parte do corpo de Cristo naquela localidade. Mas entre eles haviam alguns que ainda insistiam. Olha, realmente a salvação, né, Jesus trouxe a salvação e tudo mais, mas ainda é necessário que façamos isso, façamos aquilo, porque aquilo é lei e nós precisamos cumprir a lei. E o apóstolo Paulo, então, tem esse trabalho, né, esse propósito com essa carta aos Gálatas de mostrar que, com a vinda de Jesus Cristo, uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos livres de uma vez por toda. Nós não precisamos mais cumprir rituais. Nós não podemos fazer mais nada pela nossa salvação. Lá no Antigo Testamento, Deus havia ordenado de que fossem oferecidos sacrifícios através do sacerdote, através do sumo sacerdote, para que os pecados fossem cobertos e, dessa forma, as pessoas fossem salvas. Mas agora, uma vez que Cristo é o próprio sacrifício que se entregou, o sumo sacerdote, não haveria mais essa necessidade. Quando eu pensei sobre essa mensagem, e eu já falei várias vezes sobre essa carta, né, assim como o pastor Ernesto e o pastor Dé, nós dividimos essa tarefa, você se pergunta, pois mas nós já falamos tudo o que tinha que falar. De que forma eu posso exemplificar isso? Eu tentei de algumas maneiras. E aí, aos poucos, foi me lembrando de uma experiência recente que eu tive, que eu quero compartilhar para vocês, né? Queria mostrar a primeira foto. Está um pouco clarinho aqui, mas, enfim, faz 1 ano e meio, mais ou menos, eu conheci o Clube de Regatas Curitiba, onde se pratica o remo. E, desde então, eu venho praticando esse esporte lá. Fui muito bem recebido, e é algo que está me trazendo bastante alegria. E agora, recentemente, eu tive a oportunidade de participar, né, de um campeonato lá em São Paulo. E pensando sobre tudo aquilo que eu experimentei, né, foi uma experiência fantástica, né, gostei muito. Eu acho que eu consigo fazer uma conexão daquilo que eu experimentei com esse texto, né. Quando eu entrei nesse clube, né, e comecei a praticar o remo, né, também se pratica canoagem, talvez algumas informações, as pessoas que não conhecem muito acham que tudo é meio igual. Na verdade, canoagem, né, quando nós temos um remo só, às vezes com 2 pás, às vezes com uma só, mas nós remamos para frente, né? No remo é o contrário, né? Normalmente são 2 remos, existem algumas modalidades também com barcos múltiplos ou de equipe, onde cada um tem um remo só, mas enfim. E nós remamos de costa. Uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a praticar, e que talvez muitos de nós não saibam, é que 60% da força que nós fazemos ao remar é com as pernas, 20% com o tronco e 20% com os braços. Quando a gente pensa no remo, não, é braço, né? Então você pratica bastante, mas na verdade é só 20%, é um movimento
em conjunto, né, e a gente procura fazer ele da melhor forma possível. Mas quando eu entrei nesse clube, né, eu comprei uma camiseta, né, ou várias, que me identificam, né, que mostram ao qual eu faço parte agora. Esse grupo, né, esse clube, ele tem o propósito de divulgar o remo, de praticar, né, onde pessoas podem aprender, né, os seus primeiros movimentos, né, e não são tão simples assim, né, no começo a gente tem os barcos mais estáveis, mas à medida que a gente vai avançando, né, eles se tornam mais instáveis, né, ao ponto de virar. Eu já virei o barco lá também, lá embaixo no Parque Náutico, enfim. Mas é todo um aprendizado, né? E eu gostaria de comparar esse início naquele clube, da forma como Deus, né, escolheu um povo com um propósito e os identificou, né? Lá nós somos instruídos e protegidos para que a gente não se machuque, para que a gente não vire o barco, para que não dê um problema, né? Pessoas que não sabem nadar, elas podem usar um colete salva-vidas, enfim. E naquela época, quando Deus criou o povo de Israel, ele instituiu a lei, ele ditou a lei para esse povo com esse propósito, de protegê-los na sua fase inicial, na sua fase de aprendizado, né, para que eles conseguissem se desenvolver, e à medida que fossem se desenvolvendo, fossem amadurecendo, se fortalecessem cada vez mais, até o momento em que o Messias prometido viesse e os capacitasse plenamente para esse propósito. Então, quando nós temos a oportunidade de nos identificar, né, com o povo de Deus, né, isso acontece através de um convite que nós recebemos na palavra, de aceitarmos Jesus Cristo, nós podemos tomar essa decisão. No final do ano passado, né, sabendo que haveria um campeonato brasileiro de remo, Master são todos aqueles acima de 27 anos, que já passaram do seu maior período de competição, mas que continuam praticando, e esse campeonato é um estímulo, né, para que as pessoas não parem de remar. Por incrível que pareça, nós tínhamos um senhor lá no campeonato, lá de Porto Alegre, um tal de Sorodilon, ele está com 89 anos, ele competiu também. Ganhou o troféu como o atleta mais idoso, né? E tinha uma série de outros cabeças brancas ali, né? Tanto homens como mulheres, né, praticando. E quando eu soube desse campeonato, já aconteceu no ano passado, lá na região de Porto Alegre, eu me decidi, eu quero participar desse campeonato, né? Eu quero me preparar. Falei para eles, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou colocar isso como propósito, né? E eu, durante o ano, fui treinando, então, e acabei me inscrevendo, né? E quando nós nos inscrevemos, nós, depois, no campeonato lá, nós recebemos uma camiseta, né, referente ao campeonato. E no verso dessa camiseta estão todos os nomes inscritos, né? Então, o meu nome está aqui também, né? Tem que procurar um pouquinho no meio desses nomes todos aqui, mas meu nome está escrito lá. É quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós somos inscritos no livro da vida, né? Nós começamos a fazer parte de algo novo. Nós começamos a fazer parte de um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito. E quando isso acontece na nossa vida, nós vamos nos sentir abençoados, nós nos vamos sentir leves, nós nos vamos sentir livres. Eu lembro, acho que eu já mencionei aqui alguma vez, quando o nosso pastor Henrique Leuven me contou, né, o momento em que ele aceitou Jesus. Ele foi conversar com o pastor e acertou a sua vida com Jesus. E ele disse que saiu tão feliz daí, ele saiu pulando a cerca, mas ele estava com uma alegria enorme, vibrante, né, por aquilo que Jesus Cristo tinha feito na sua vida. O seu nome estava inscrito no livro da vida. E quando acontece esse passo na nossa vida, e foi o que aconteceu lá com aquelas pessoas da Galácia, Cristo quer viver dentro de nós e ter cada vez mais espaço.
E pensando nessa carta, quando nós lemos lá em Gálatas capítulo 3, eu lembro que eu falei sobre esse texto, né? Gálatas 3, 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E quando eu pensei sobre isso, né? E como, de certa forma, fazendo uma comparação, eu experimentei isso, eu lembrei de uma outra peça que eu trouxe aqui, né? Quando eu falei para a Marlene que eu comprei esse uniforme, ela deu risada, se rachou de rir, né? É um macaquinho, né? Então, talvez vocês deem risada também, né? É meio esquisito isso aqui, né? É uma peça só aqui. Mas isso tem um propósito. Por quê? Por que a parte de baixo, o short, está unido, né, de certa forma, com a camiseta ou a regata em cima? É justamente para facilitar quando nós fazemos o movimento do remo. Quando eu iniciei lá, as pessoas, os instrutores me falaram, olha, é bom você arranjar um outro short, né? Você vai com aquele short meio largo assim, mas eles falaram, porque quando você vai puxar o remo, né, e como nós remamos sentados, facilmente o remo, a ponta do remo, né, pode enroscar ali e você pode se atrapalhar, inclusive virar o barco, enfim, pode dar um acidente, né? Então eles me instruíram, olha, compre uma roupa adequada, né? E para participar desse campeonato, então, veio essa sugestão e se você quiser remar lá, você vai ter que ter o uniforme também, né? Então eu adquiri esse uniforme. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Quando nós nos revestimos de Cristo, né? Cristo, ele quer nos dar liberdade de movimento, né? Cristo, ele quer afastar tudo aquilo que pode nos atrapalhar na nossa caminhada, naquilo que nós fazemos, né? Eu lembro que quando eu falei sobre esse texto de Gálatas capítulo 3, né, nós falamos sobre a roupa que nós vestimos, é o bem mais próximo que, de certa forma, nós temos, né? Ele está colado ao nosso corpo. E nesse sentido aqui, esse apelo, né, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, qual que é a expectativa de Jesus? Que a gente se revista dele, né? Que a gente, né, vestindo a roupa de Cristo, eu diria assim, nós vamos nos sentir livres, nós vamos afastar tudo aquilo que pode nos atrapalhar. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando nos mostrar aqui também no capítulo 5. Ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Né? Parece tão óbvio isso aqui, né? Mas parece que nós temos muita dificuldade de entender isso. Foi para a liberdade, né? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E como eu já falei no início, o jugo aqui era algumas práticas da lei que ainda alguns líderes procuravam colocar sobre os ombros dessas pessoas. E o apóstolo Paulo fala, não, Cristo os libertou. Não há nada mais que nós possamos fazer para que nós alcancemos a nossa salvação. Cristo é o suficiente. Ele não quer apenas a nossa salvação, ele quer que a gente tenha uma vida vibrante, né? Uma vida livre, uma vida onde nós estamos, né, aptos a fazer tudo aquilo que ele deseja, né, da melhor forma possível. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. E quantas vezes nós ainda queremos na nossa vida acrescentar alguma coisa? Ah, eu não faço isso, não faço aquilo, eu dou o dízimo, eu participo do grupo familiar e assim por diante. Ah, então estou bem na foto, né? E quando Jesus, na verdade, nos quer mostrar, né, e o apóstolo Paulo aqui também, não há nada que possamos acrescentar. O que nós podemos fazer é, pela fé, aceitar e desfrutar, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Nós ouvimos de um dos líderes aqui do Grupo M, né, que o maior milagre é a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? E ele quer nos dar liberdade, né? Ele não quer que a gente viva como escravos. E foi mediante o Espírito
que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. E quando eu li a explicação sobre esse texto, no livro que nós temos como base para essas mensagens, tem uma nota ali explicando que, na verdade, na língua portuguesa, nós somos prejudicados, porque esperança dá a ideia de algo talvez não tão certo, né? Nós esperamos que isso aconteça, né? Esse é o nosso desejo, né? A esperança é a última que morre, é o provérbio que nós muitas vezes usamos. Mas nas línguas originais, esperança é algo certo, concreto, é garantia. E quando esse texto aqui nos fala em esperança, é porque nós temos certeza de que isso vai acontecer. E aqui diz, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça. Nós fomos justificados por Jesus Cristo. Por isso nós somos livres e temos a certeza de pertencermos a Ele. Versículo 6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Circuncisão e incircuncisão nós poderíamos exemplificar com religiosidade, né? Ou não ser religioso. E nada disso, tanto a religiosidade como a não religiosidade, vão acrescentar algo à nossa fé, à nossa salvação, melhor dizendo. Somente a fé em Cristo Jesus é que nos salva. E essa certeza nós podemos ter. E aí, eu lembrei de uma situação que aconteceu nesse campeonato lá. Eu participei de 5 provas. A primeira foi individual, depois eu participei de 2 provas num barco coletivo de 4 remadores, e as últimas 2 provas foram num barco doble, né, com 2 remadores. Não sei se você tem a foto, tem a próxima foto. É aqui a equipe que estava lá em São Paulo, na raia da USP, né? E pode mostrar a terceira foto. Aqui foi a 4ª prova que eu fiz, e quando nós entramos na raia, nos posicionamos para dar a largada, os barcos vinham se aproximando, porque de 5 em 5 minutos aconteciam as largadas. E nós nos posicionamos, né, e vimos que nós estávamos só em 3. Né? E tinha mais um barco se aproximando, e nós ficamos, será que tem mais alguém participando e tal? E no fim, só nós 3. Né? Aí o meu companheiro falou, olha, medalha está garantida, é só não virar o barco. Né? Ah, vocês pensam na alegria que eu senti no coração, né? Agora tem que caprichar, porque essa é a minha chance, essa é a minha... Né? Tinha mais uma prova depois, mas essa talvez fosse a maior chance. Né? E aí nós caprichamos, né? Chegamos em 3º, mas a medalha veio. Né? Pense num cara feliz. Né? E foi para marcar esse momento especial que eu pude ter lá. Mas aí eu pensei comigo, né, pensando nesse texto, a nossa medalha está garantida, independente. Né? Se nós remamos bem, se nós não remamos tão bem, não existe nada que nós possamos acrescentar. Claro que Cristo quer que nós rememos bem, que nós façamos o melhor. E foi o que nós fizemos, nós nos esforçamos. Né? A de ouro teria sido melhor, mas nós recebemos uma medalha. E nessa corrida, né, nessa nossa caminhada, ou enfim, que nós, na vida cristã, nós temos a medalha garantida. Nós não precisamos temer. Né? Será que eu vou ganhar? Será que vai dar tudo certo? Nós temos a certeza. E isso é que o apóstolo Paulo quer nos mostrar. Só cuidem para não virar o barco. O resto está garantido. Né? E no versículo 7 diz, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Próxima foto. Aqui, né, a claridade não permite tanto, mas aqui nós estamos nos preparando para a última prova. Né? Tem o meu parceiro de prova, o Armando. E na primeira prova que nós fizemos, ele também correu individualmente. Na raia dele tinha 4 competidores, e ele era o último, né? E pensou, bom, perdi, né? Não vou ter mais medalha. Né? E foi remando, de repente ele percebeu que ao seu lado a pessoa cansou, né? E ele foi avançando e de repente percebeu,
agora sim, agora eu tenho a chance de ganhar a medalha, né? E sei lá o que aconteceu, estava tão empolgado, e bem próxima da linha de chegada se descuidou, virou o barco, perdeu a medalha. Pode acontecer na nossa vida também. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? E aqui nós temos no versículo 13 dizendo: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Né? Nós temos a medalha garantida, mas nós precisamos continuar cuidando. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que que nos é mostrado, né? Aquilo que é a vontade de Deus. E para essa vida de desfrutarmos a liberdade, é que Jesus nos chama. E o apóstolo Paulo nos conclama aqui nesse texto. No versículo 13 ainda, né? Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O lago todo, a raia, enfim, como um todo, ela é dividida em faixas, né? E ela é demarcada com cabos ou cordas, enfim, e boias ali que orientam em qual raia cada competidor ou cada barco deve competir. E aquelas indicações eu queria comparar com a lei. Mesmo depois que nós aceitamos Cristo, mesmo depois que Cristo nos dá toda a liberdade de fazermos o trajeto, né, rumo à eternidade, rumo a um dia nos encontrarmos com Ele, nós precisamos de algumas orientações para não machucarmos o próximo. Aquelas raias têm o objetivo de mostrar até aqui você deve remar, porque se você remar mais para o lado, de um lado ou do outro, você vai atrapalhar o seu próximo. E a lei, ela continua, né? Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la, para complementá-la. Então, nós temos aspectos positivos na lei, que não devem nos escravizar ao ponto de acharmos que, cumprindo esses aspectos, nós vamos ter a salvação, mas a salvação vem em Cristo Jesus, para a nossa liberdade, mas que nos ajudam, para que não atrapalhemos outros que estão nessa mesma corrida. Então, a lei, ela continua nos ajudando a não machucarmos o nosso próximo, a não obstruirmos a caminhada do nosso próximo. Esse é o objetivo lá da raia também, né? Para que todos possam desenvolver com liberdade aquilo que se propõe, né? Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem. Se eu avançar para a raia do meu companheiro, eu vou atrapalhá-lo e no final talvez nós dois vamos afundar o barco. E não é esse o propósito. Então eu queria deixar essas lições conosco, né? Que realmente a gente possa se vestir cada vez mais de Cristo, né? Exemplificando aqui, né? De uma forma que nos dê liberdade, né? Que não nos prenda, né? Se eu tivesse que fazer a prova com a roupa que eu estou vestindo agora, seria bem mais difícil, né? Mas lá, com essa outra vestimenta, fica bem mais fácil, né? Não nos atrapalha. E essa é a ideia: quanto mais nós nos revestimos de Cristo, mais liberdade Ele vai nos dar. Mais nós vamos agir conforme a sua vontade. Menos nós vamos sentir esse peso que muitas vezes a lei procura, né, nos impor, até nos levando a uma escravidão. A nossa medalha, ela está garantida, né? Não há nada que possamos fazer por ela. A única coisa é nos mantermos na raia e não virar o barco, né? Vocês corriam bem. O que aconteceu? E essa é uma pergunta que todos nós podemos nos fazer nesta manhã. Existe alguma coisa ainda que nos atrapalha? Existe alguma coisa que ainda nos tira a atenção, né?
como o meu colega lá se empolgou demais, né, não esperou até o final e, dessa forma, acabou perdendo a sua medalha. Nós queremos todos alcançar a linha de chegada. E temos a certeza que seremos premiados, né? Deus vai retribuir a cada um conforme a sua multiforme graça, mas a salvação está garantida em Cristo Jesus. E essa felicidade, essa liberdade que Ele nos oferece, Ele quer que a gente desfrute cada vez mais. E quanto mais nós nos vestirmos de Cristo, né? Deixar com que Ele atue na nossa vida, fazendo a sua vontade, mais nós vamos nos sentir livres e mais nós vamos poder brilhar para o Senhor Jesus.